Fala pessoal, Latos falando. Vamos para mais uma edição aí do Trader na Prática, né? E hoje a gente vai falar de algo que é peculiar, né? Quando a gente pensa em mercado financeiro, o mercado financeiro é muito grande, envolve várias formas de atuação no mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças dela, principalmente entre o Day Trade e o Swing Trade, né? O que é um, o que é outro, qual a diferença, qual a vantagem, qual a desvantagem de cada um deles, tá? Antes de mais nada, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos esse vídeo e siga o canal aí, porque sempre tem coisa nova aqui, sempre tem muita informação aqui, certo? Mas vamos lá, a grande pergunta, né? O que é swing trade e o que é day trade, né? Qual que é a diferença entre eles, né? Quando a gente pensa em mercado financeiro, as vertentes são imensas. A gente tem o mercado acionário, tem o mercado futuro, tem o mercado de opções, enfim, tem uma infinidade de formas de você atuar dentro do mercado. E fora essas formas, nesses ativos que você pode atuar no mercado, tem a forma técnica que você vai utilizar para esse ativo, né? E qual estilo operacional que você tem. Começando pelo day trade. Day trade basicamente é quando você faz operações dentro do mesmo dia. Nosso mercado B3 brasileiro, ele tem o horário de abertura e o horário de fechamento. Então você pega o mercado futuro, a gente está falando aí das 8h55 da manhã até as 18h, e se é o mercado à vista, a gente está falando das 10 da manhã até as 17h. Esse é o horário que esses mercados estão ativos. Qualquer operação que você faça dentro desse horário, seja no mercado futuro, seja no mercado à vista, e encerrar essa operação dentro desse mesmo dia, é considerado day trade. Ou seja, então quando você pensar em day trade, são operações que você faz dentro do mesmo dia, no intraday, né? Operações que você abre e fecha ela dentro do mesmo dia. Qual a vantagem? A primeira vantagem do day trade é basicamente você poder, no final do dia você sabe exatamente quanto você ganhou ou quanto você perdeu. E não tem o risco da madrugada, do overnight, de sair uma notícia à noite e no dia seguinte o mercado abrir muito contra o preço da sua operação. Outra vantagem que a gente tem no day trade é a questão da alavancagem. Vamos pegar o mercado futuro. O mercado futuro, por exemplo, um mini contrato de dólar. Para você dormir posicionado no mini contrato de dólar, você precisa mais ou menos ali R$7.000, né, para você dormir posicionado. Enquanto para day trade, você precisa de R$150. Então a diferença é discrepante, né? E você está operando o mesmo contrato. A diferença é que quando você opera no day trade, a corretora exige uma margem menor, ou seja, ela te dá uma alavancagem. E quando você vai operar posicionado, aí você precisa ter uma margem cheia da bolsa, que para cada mini contrato de dólar está na casa de R$7.000. Então é uma diferença bem expressiva. Hoje em dia tem corretoras que até mesmo para quem opera ações, ela dá uma alavancagem em ações também. Então o day trade permite isso. Qual a desvantagem do day trade? Primeiro delas, que para day trade você paga 20% de imposto, e a desvantagem também é que caso tenha algum movimento muito grande que saiu pós-mercado e vai fazer com que o mercado abra com um gap muito grande no dia seguinte, gap entenda como a diferença do preço que o mercado fechou hoje para o preço que o mercado vai abrir amanhã. E essa diferença se você só pega se você estiver posicionado no ativo. No day trade você perde essa vantagem, mas no geral o day trade é muito vantajoso, principalmente pela questão de alavancagem e principalmente porque terminou o dia, você sabe como foi o seu dia, e se você é uma pessoa bem informada, conhece o mercado, conhece o cenário, conhece os motivadores do mercado, o day trade se torna uma profissão e uma forma de atuar no mercado muito rentável. Depois a gente tem o swing trade, né? O swing trade basicamente é o oposto do day trade. O day trade se opera no mesmo dia, o swing trade você opera de um dia para o outro. São operações onde você passa posicionado, né? O swing trade, às vezes você pode estar comprado hoje para zerar amanhã, comprado hoje para zerar na semana que vem, né? São operações que extrapolam o cenário do dia. Ou seja, você passa alguns dias, pode ser um dia ou vários dias posicionado naquele ativo. Qual a vantagem, né?
A primeira vantagem é que caso você esteja posicionado e saiba por que você está posicionado, você corre o risco, né, de ter a possibilidade de pegar os movimentos do overnight que acontecem na madrugada e isso fazer com que muitas vezes o ativo abra muito a favor da sua posição no dia seguinte. Tem essas possibilidades. Outra vantagem do swing trade é que você paga 15% de imposto. Lembra que no day trade é 20% de imposto e no swing é 15% de imposto. Então você já tem uma vantagem no imposto em cima de operações de swing trade. Aí começam as desvantagens. Uma das desvantagens do swing trade é a questão da margem, né? Você acaba tendo que ter mais dinheiro para poder estar posicionado nesses ativos, principalmente se for ativo futuro. Como eu comentei, você pega aí por um mini dólar, você precisa de 7 mil reais, para um mini índice na casa de 5 mil reais para dormir posicionado. Então isso acaba gerando uma desvantagem, principalmente para quem não tem tanto capital. Capital inicial, vamos lá! Tá? Então, tudo depende de perfil. Né? O swing trade é mais tranquilo, você não passa tanto, vamos dizer assim, você não precisa ficar tanto tempo na frente da tela, como no day trade você precisa, até porque o day trade você está gerenciando operações o tempo todo ali, baseado no cenário, baseado no que está acontecendo, baseado nas motivações. O swing trade, geralmente, você traça um cenário, você entende os motivadores, você faz um entendimento de cenário, de contexto, toma uma posição e vai gerenciando essa posição ao longo dos dias, não obrigatoriamente precisando ficar ali preso na operação. Então, assim, é tudo questão de perfil. O swing trade geralmente é mais um investidor, o day trade é um cara que mais do giro. Mas uma coisa é fato, quem começa no day trade chega e começa a ter sucesso no day trade, foca em conhecimento, em desenvolvimento e se torna um profissional de day trade, chega um certo momento que seu capital começa a ficar tão expressivo que você precisa também se tornar um investidor. Então, a coisa mais normal do mundo, você vê alguém que é bom em day trade, que construiu capital em day trade e começar a colocar esse capital para swing trade, position trade, operações mais longas, justamente como investimento e continua fazendo day trade, até porque essas posições swing trade, elas exigem uma margem de capital maior, mas ao longo do tempo acaba trazendo um retorno financeiro interessante para quem sabe o que está fazendo. Geralmente todo mundo que é de day trade em algum momento vai se tornar um swing trade, mas swing trade muitas vezes é utilizado por médicos, advogados, engenheiros, empresários, pessoas que não conseguem focar muito tempo no mercado, mas que querem estar fazendo investimentos, querem fazer parte do mercado, tá? Então, tudo é questão de perfil. Por isso que é muito importante, quando você vai conhecer mercado financeiro, entender qual é o seu perfil. Puxa, eu tenho tempo. Então, day trade pode ser interessantíssimo. Puta, eu não tenho tempo. Mas eu quero estar dentro do mercado. Um swing trade pode ser interessantíssimo. Por isso que, antes de investir em day trade ou em swing trade, entenda o que é mercado, né? E entenda o que você pode fazer dentro desse mercado baseado na sua profissão, baseado no seu tempo e tudo mais. Acho que isso é muito importante, tá? Lembrando que tanto day trade quanto swing trade você vai operar dentro da bolsa, aí você precisa ter uma conta numa corretora, você precisa ter uma plataforma operacional. Tudo bem que quem faz swing trade pode usar somente o home broker, não necessariamente precisa ter uma plataforma instalada. Hoje em dia é tudo tecnológico, você consegue acompanhar tudo pelo celular, né? Não operar pelo celular, mas acompanhar pelo celular. Dá para operar pelo celular, apesar de não ser muito recomendado, né? Profissional tem toda uma estrutura organizada para atuar e operar na bolsa, tá bom? Então, acho que isso é muito importante. Então, não esquece, day trade, operações dentro do mesmo dia, com imposto um pouco mais alto, mas com uma alavancagem mais, né? Você tem uma alavancagem mais alta, você precisa de menos dinheiro para operar. Swing trade, operações de prazo maior, você precisa de ter um capital financeiro maior, justamente pela margem que exige para você carregar operações num prazo maior, paga menos imposto, tem a possibilidade de acabar pegando grandes movimentações que acontecem com notícias que saem pós-mercado. Então tudo depende do perfil. Mas em todo caso, seja day trade, swing trade ou qualquer outra forma de operar dentro do mercado, saiba que você precisa ter conhecimento. O mercado financeiro é fantástico, é fabuloso, mas para quem sabe o que está fazendo. Para quem não sabe o que está fazendo, é uma máquina de moer dinheiro. Então, antes de investir dinheiro no mercado, invista em conhecimento para entender o que é o mercado e quem você precisa ser para se tornar um profissional do mercado. Espero ter ajudado todos vocês aí. A gente se vê no próximo vídeo aí. Desce o dedo no like aí e compartilha com os amigos. Até a próxima.